No Senado Federal, o projeto que regula o mercado de carbono no Brasil foi aprovado em outubro. Agora, a atenção está voltada para a tramitação do texto na Câmara dos Deputados. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o relator do texto na Câmara, o deputado federal Aliel Machado, do PV do Paraná. Deputado, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Olá, bom dia. É uma alegria, uma satisfação estar conversando com vocês sobre esse assunto tão importante para o nosso país. Deputado, antes da gente falar ali daquelas questões relacionadas mais diretamente ao agronegócio em si, como ele pode entrar nesse mercado, enfim, a gente conversa sobre isso já já. Primeiro, conta pra gente como o senhor avalia, de modo geral, o texto aprovado pelos senadores, o modelo que está sendo desenhado se mostra eficiente para o Brasil? Bom, o Senado Federal se debruçou sobre o assunto, conseguiu montar o que a gente chama de um esqueleto, o que deu um norte para debater sobre a implementação do mercado de carbono no Brasil, mas muitos ajustes são necessários do texto que veio de lá. São esses ajustes que nós estamos promovendo aqui na Câmara dos Deputados, no debate que nós estamos fazendo para atender a demanda dos setores regulados e o objetivo principal, que é a descarbonização. A ideia do mercado regulado de carbono, que é um assunto novo para as pessoas que não conhecem, é o compromisso que o Brasil fez a partir da COP de Paris, do Acordo de Paris, para a diminuição das suas emissões em relação aos gases de efeito estufa que criam o problema do aquecimento global. E para isso foi criado a ideia de um mercado de carbono para beneficiar aquelas pessoas, aquelas empresas, os setores que conseguirem diminuir a descarbonização, que conseguirem aumentar a descarbonização, tirando o gás carbônico da atmosfera, e para punir aqueles que não fizerem a transição energética, ou seja, sabendo dessa necessidade. O texto do Senado é um texto que veio, como eu disse anteriormente, com uma estrutura já desenhada, mas com muitas coisas deixadas para ser definidas depois, o que é um perigo. Por isso nós estamos fazendo as alterações aqui na Câmara dos Deputados. Pois é, deputado. Trazendo então esse assunto um pouco aqui para dentro do agro, o setor ficou de fora do texto aprovado pelos senadores. Agora fica a expectativa sobre se ele será ou não incluído na Câmara. Como o senhor tem acompanhado essa questão? Qual sua avaliação em relação a essa entrada ou não do setor no texto? Bom, eu conversei bastante com a FPA, que tem uma das maiores forças políticas no Congresso Nacional, muitas lideranças, e no mundo inteiro está sendo feito o debate da entrada ou não do agro no mercado de carbono. Nós fizemos algumas sugestões para que o agro pudesse entrar pelo menos com um dos seus setores, podendo ser pela pecuária, podendo ser pela agropecuária, mas a FPA decidiu que nesse momento ainda não gostaria de estar presente. Nós não vamos forçar com que o setor entre, até porque a questão da precificação faz toda a diferença. Eu coloquei isso, inclusive, como sugestão. A precificação é o seguinte, é colocar dentro do mercado regulado a partir da entrada dos demais mercados externos. Por que disso? Porque nós não somos uma ilha. O Brasil não pode ter um mercado regulado de carbono que prejudique qualquer setor em relação com os mesmos setores mundo afora, onde o Brasil tem transação econômica. Por isso, o agro, que ainda não é uma realidade dentro do mercado de carbono fora do Brasil, temos pouquíssimas experiências com isso, porque não há métrica para fazer aferição sobre as emissões, sobre a captação do carbono, para poder fazer a matemática da balança sobre emissão e sobre captura de carbono da atmosfera. Entrará daqui 1, 2 ou 3 anos, porque o mercado global está exigindo isso. A minha única preocupação é que essa demora, quando houver a precificação externa, possa criar um prejuízo grande ao nosso agronegócio. A outra preocupação que eu tenho é, nós temos uma matriz energética limpa no Brasil e nós temos condições, como o agro já provou, inclusive como um bom exemplo ao mundo, através do plantio direto, através da captação de carbono pelo solo, ou outras questões que envolvem esse debate climático, que o agro, não colocando isso no mercado de carbono regulamentado, que tem a possibilidade de fazer a captação de recursos, perca recursos com isso.
é uma preocupação que nós temos. Mas o debate está acontecendo, um debate muito, de maneira muito transparente. E é importante destacar que isso é no mercado regulado, mas nós temos também o mercado voluntário de carbono, que é um outro assunto importante que o agro deve muito participar. Você falou em prazo, né, para essa adequação. Essa é uma questão muito importante que precisa ser colocado, prevista aí numa eventual inclusão do setor, né? Agora, deputado, eu queria aproveitar a sua participação, porque tem um ponto sensível no texto, pelo que a gente tem apurado por aqui, que está travando um pouco essa votação. É uma demanda ali apresentada pelos governadores dos estados da Amazônia. Explica para a gente que questão é essa e como o senhor tem tratado, negociado esse ponto. Governadores do consórcio da Amazônia, liderados aí pelo presidente do consórcio, Helder Barbalho, cumpriram um papel muito importante nos últimos anos no que diz respeito à preservação. Travaram uma luta para fazer a defesa do meio ambiente, e nós temos muito respeito por isso. Porém, nessa luta que eles travaram ao longo dos últimos anos, eles assumiram um protagonismo em relação ao mercado de carbono. O mercado de carbono vem a partir do Acordo de Varsóvia, que foi regulamentado em outros acordos, e que ele trata do mercado voluntário de carbono. O mercado voluntário de carbono foi criado para você quantificar do ponto de vista econômico o valor disso, remunerando quem protege, remunerando quem refloresta, remunerando quem cuida do meio ambiente. E no mercado voluntário, diferentemente do mercado regulado, o próprio mercado define as regras. E algo fundamental previsto na nossa Constituição, que deve ser respeitado, é o direito à propriedade privada. Nesse aspecto, o Brasil precisa dessa regulamentação no sentido de garantir o que a Constituição já coloca como princípio e cláusula pétrea, o direito à propriedade privada. E os governadores tentam fazer uma implementação agora, apesar do que eu disse aqui, de todo o movimento positivo que eles criaram, tentam criar um movimento agora dentro do mercado voluntário de carbono para eles negociarem essas terras, negociarem esses créditos de carbono. É justo que os governadores negociem os créditos de carbono das áreas que lhe pertencem, das florestas estaduais, dos acordos que eles possivelmente possam ter com o governo federal, mas não de propriedade privada. E isso diz respeito ao produtor rural, isso diz respeito ao indígena, isso diz respeito ao quilombola, ao extrativista, ou seja, nós estamos falando de pessoas, estamos falando de aldeias indígenas que são proprietários por lei dessas terras. Um produtor rural, por exemplo, que tem lá uma área dele que ele legalmente pode desmatar, ele toma a decisão de não desmatar porque ele quer entrar no mercado de carbono. Não pode ter um órgão estrutural do governo que queira controlar isso, que queira definir preço, que queira agenciar isso, que queira colocar o aninhamento, como os governadores dizem, que é fazer o cálculo geral, descontar daquele valor, passar a grana para ele. Não pode. Eu entendo que no mercado voluntário, como o próprio nome já diz, é voluntário, é preciso dar o direito, como já acontece nos dias atuais, do proprietário negociar aquilo que é seu e fazer dentro do mercado voluntário, como o próprio mercado já se autorregula, essa negociação externa ou interna dentro do mercado voluntário. Isso que está travando, porque hoje nós já temos um texto que é aprovado pela indústria, eu montei um texto negociado com o agro, um texto negociado com lideranças, porém, esse ponto em relação aos estados, que é muito grave, é o que está travando a votação do projeto. Deputado, 3 semanas, pouco menos aí de 3 semanas para o recesso, várias pautas enfileiradas. Dá tempo de aprovar ainda esse ano? Esse texto vai ficar de repente para o ano que vem? Qual a sua expectativa em relação a isso? Eu acho que era importante aprovar. A pauta depende do presidente Lira. Eu terei um encontro com ele amanhã, vou conversar sobre isso. E a gente tem a expectativa de votar esse ano ainda. O tempo está apertado, mas nós temos um texto, como eu disse, com as principais lideranças e frentes na Câmara dos Deputados, já com um acordo para votação. Muito bem, deputado. Eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente no canal AgroMais, deixar o espaço aberto para a gente voltar a conversar quando houver novidades em relação ao texto e outras questões aí que o senhor tiver para trazer para a gente em relação ao agronegócio, viu? Muito obrigado e tenha uma ótima semana.
Eu que agradeço, parabéns aí por abordar esse tema tão importante para o nosso país.